Nesse vídeo nós vamos estudar a posição de uma reta em relação à circunferência. No vídeo passado nós estudamos a relação de um ponto em relação à circunferência. E hoje nós vamos ver as aplicações relacionadas às retas com a circunferência. Antes de nós começarmos a lidar com os cálculos, nós vamos relembrar os tipos de reta que nós temos em relação à circunferência. É um assunto que nós estudamos no ensino fundamental e que muitas vezes fica esquecido, mas que é bem facinho. Nós temos a reta externa, que não toca em nenhum ponto a circunferência. Nós temos a reta secante, que toca a circunferência em 2 pontos. E nós temos a reta tangente, que é aquela reta que toca a circunferência em um ponto só e ela forma um ângulo reto com a circunferência. Ela forma um ângulo de 90 graus. Quando nós falamos da posição de uma reta em relação à circunferência, nós precisamos aprender 3 relações que estão ligadas com os 3 tipos de retas que estão apresentados aqui. A primeira relação é a seguinte: a distância da circunferência, ou seja, do ponto central da circunferência até a reta, se essa distância for maior que o raio, significa que nós estamos trabalhando com uma reta externa. A outra relação é quando essa distância é menor que o raio. Quando a distância é menor que o raio, nós estamos trabalhando com uma reta secante. E quando a distância dessa reta até o ponto central é igual ao raio, nós estamos trabalhando com uma reta tangente. Então vamos recapitular. Se a reta é externa, a distância entre o centro e a reta é maior que o raio. É bem perceptível, ó. O centro está aqui. Se eu calculo essa distância, a gente consegue enxergar que essa distância é maior que o raio, já que o raio só pega o centro até um ponto qualquer que pertence à circunferência. Quando a reta é secante, a distância do centro até essa reta é menor que o raio. Vamos imaginar que o centro, a distância até essa reta desenhada aqui, ó, é bem visível que é menor que o raio, já que o raio vem até um ponto qualquer da circunferência. E quando a reta é tangente, a distância dessa reta até o centro é exatamente o raio, é igual ao raio. Agora nós vamos ver as aplicações ligadas a esses 3 tipos de reta e como nós podemos fazer para descobrir sobre qual das retas aqui o nosso problema está. Galera, nós chegamos na parte da aplicação do que eu falei no início do vídeo em relação à posição das retas, certo? Nesse exemplo, nós temos um sistema de equação em que uma das equações é uma equação geral da circunferência. E nós precisamos descobrir que espécie de pontos eu tenho aí em comum entre essa reta e a circunferência. Eu preciso descobrir se é um ponto apenas, se são 2 pontos ou se é um ponto que está lá fora, né? Que me dá aí uma reta externa, ok? Então, para isso, o que você vai de princípio fazer? Você vai pegar essa equação 1 aqui, tá? E vai isolar o x. Você vai deixar o x isolado e esses 2 carinhas vão passar para o outro lado, mudando de sinal. Depois que você fez isso, na equação geral, onde tiver x, você vai colocar menos y menos 6. E é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Vai ficar menos y menos 6 ao quadrado, mais y ao quadrado, né, que não é o x, mais 2 vezes menos y menos 6, aqui me desculpem, é o y, menos 6y menos 22 igual a 0. Agora a gente vai resolver isso daí fazendo o quadrado da soma e reduzindo o que tiver que reduzir, tá bom?
Então, nós teremos aí o quadrado do primeiro é y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 12y, mais o quadrado do segundo, que é 36. Vou repetir o y ao quadrado. Aqui eu vou multiplicar 2 vezes menos y, menos 2y. E aqui também, 2 vezes menos 6, menos 12, né? Menos 6y, menos 22. Aí, nós vamos agora reduzir tudo isso daí. E reduzindo, somando os termos semelhantes, vocês vão ter o seguinte: 2y ao quadrado mais 4y mais 2 igual a 0. Beleza. Cheguei na maior redução possível, né? Reduzi o máximo. E eu encontrei uma equação do segundo grau. Agora que eu encontrei essa equação do segundo grau, como ela é completa, eu preciso aplicar a Bhaskara para conseguir o valor do x e do y. E aí eu poder saber se eu possuo dois pontos externos que formam uma reta externa, se eu possuo um ponto em cima da circunferência que me dá uma reta tangente, ou se eu possuo dois pontos na circunferência que me dão uma reta secante, tá? Então, eu vou pegar agora essa equação do segundo grau e resolver com Bhaskara. É o momento só de eu apagar o quadro. Então, limpei o quadro, a nossa equação do segundo grau que nós conseguimos através do sistema está aqui. Agora, a gente vai resolver com Bhaskara, começando pelo delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, meu b é o 4 menos 4a, c, eu vou ter delta igual a 16 menos 16, que vai dar quanto? 0. Vamos dar uma parada aqui. Quando o meu delta é igual a 0, significa que o meu sistema tem uma única solução. Então, por aqui, ó, eu já concluo, já que ele só tem uma única solução, significa que ele só vai ter um ponto formado por x e y. Eu poderia nem continuar aqui, só por essa resposta eu já poderia sacar que essa reta é uma reta tangente, ou seja, toca a circunferência em apenas um ponto, porque o meu sistema aí, né, resultou em 0. E toda vez quando o delta é 0 no sistema, ele diz que está admitindo uma única solução, ou seja, um único ponto. Mas para confirmar isso, a gente vai continuar, tá bom? Então, agora a gente vai encontrar aí o valor do y. Então, vamos lá. O y é, agora sim, a Bhaskara, menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Lembrando, né, aí? Ok? Então, vamos lá. Menos b, então, menos 4, mais raiz de delta, é raiz de 0. 0. 2 vezes 2, 4. Menos 4 dividido por 4 dá menos 1. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que aqui eu vou mudar o sinal e vou botar um menos, porque a minha Bhaskara é mais e menos. Então, menos 4, menos 0 dividido por 4. Vai dar também menos 1. Ou seja, ó, os valores foram iguais. Então, o meu y eu já encontrei, que é o menos 1. Falta encontrar o x. O que eu vou fazer para encontrar o x? Na primeira equação que eu mostrei para vocês desse exemplo, onde tiver x, eu vou colocar menos 1, ok? Professora, por que aqui não é um ponto? Porque quando eu faço Bhaskara, eu faço y1 e y2. E como representaram, né, os resultados são o mesmo número, representam uma única resposta, menos 1, tá bom? Então, agora, para completar o ponto, eu preciso encontrar o x. Então, o que eu vou fazer? Vou substituir na primeira equação desse problema que eu mostrei. Estamos chegando no final desse exemplo. Eu até copiei para você o enunciado aqui da questão, como ela começou. Ela começou dessa forma, com o sistema linear da reta com a circunferência, lembra? E aí, eu tinha deixado o x aqui isolado, você lembra disso?
E quem não é x, eu tinha mandado para o outro lado, não foi isso que a gente fez? Aqui é mais. E aí ficou menos y com menos 6. Lembra? Então, é isso que a gente vai utilizar, ó. Aquele menos 1 que nós encontramos com Bhaskara, nós vamos substituir nessa primeira equação aqui, ok? Para dessa forma nós encontrarmos o valor do x desse ponto. Então, vou pegar essa equação aqui. E onde tiver y, eu vou colocar menos 1. O resultado aí do meu x é menos 5. Pronto, encontrei o x. Então, o meu ponto, que eu vou chamar de ponto P, tem o x menos 5 e o y menos 1, que nós encontramos com Bhaskara. E dessa forma, a gente conclui, né, que essa reta, ela é tangente a essa circunferência. Por quê? Porque ela toca apenas um ponto dessa circunferência. Ela não toca outro ponto. Ela só tem um ponto de encontro com essa circunferência. Então, a gente conclui aí que essa reta é uma reta tangente. Analisando o primeiro exemplo, né? O exemplo que nós estamos, eu resolvi trazer a parte geométrica para você visualizar o que nós acabamos de fazer. Quando nós resolvemos esse sistema através da substituição e da fórmula de Bhaskara, nós conseguimos o ponto P. Na fórmula de Bhaskara, nós conseguimos o menos 1, não foi isso? E aí nós pegamos o y, que era o menos 1, e substituímos aqui, ó, na primeira equação para encontrar o x. Foi isso que nós fizemos. E então conseguimos o ponto P, que é o ponto aí de tangência com a circunferência, certo? Agora nós vamos ver geometricamente o que representa tudo isso que eu falei. Então, primeiro a gente vai marcar o ponto menos 5, menos 5 e menos 1. Então, vamos dizer que está bem aqui, ó, o ponto menos 5 e menos 1. Como o ponto de tangência é esse ponto aqui que eu acabei de marcar, significa que a nossa reta tangente passa em cima desse ponto, tá bom? Aí, ó, ela passa em cima desse ponto. E agora, como é que eu vou fazer para saber mais ou menos a localização aí da minha circunferência? Eu vou olhar para a minha equação geral e vou calcular o centro. O centro são essas duas coordenadas dividido por 2, mas com o sinal trocado. 2 dividido por 2 é 1. Ele é mais, então aqui é menos. 6 dividido por 2 é 3. Ele é menos, então aqui é mais. Então, esse é o meu centro. Então, o centro da minha circunferência fica no ponto menos 1 e 3. Então, o centro da minha circunferência é aqui, ó. Aqui é o meu centro, ok? Então, significa que a minha circunferência está passando aqui por fora, tá? Eu vou ter que apagar aqui a minha equação geral para a gente poder desenhar. Então, significa que a minha circunferência está passando aqui por fora e esse ponto é o ponto central. Então, vamos tentar. Vamos começar pegando aqui, ó, o ponto de tangência. Ficou feio, né, gente? Minha circunferência mais ou menos assim, ó, tá? É mais ou menos isso. É porque eu tô fazendo aqui no olhômetro, né? Sem compasso, sem nada. Então, é mais ou menos isso, ó. O ponto que eu encontrei, o ponto de tangência, onde passa a minha reta, tocando esse único ponto. O ponto central. E ao redor dele, eu tenho aí a circunferência encostando em um único ponto junto com essa reta, que é a reta que eu dei no início aí para vocês, né,
a reta que a gente pode chamar de S, que é a reta x mais y mais 6 igual a zero. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido a posição de uma reta em relação à circunferência. Agora, nós vamos ver mais um exemplo ligado à distância de um ponto qualquer da circunferência em relação ao centro, para você também descobrir aí as posições dessas retas. Forma, gente, de se descobrir se essa reta é tangente, se ela é secante ou externa, é você aplicando aqui a fórmula da distância entre o ponto central e a reta, tá bom? Mas antes de você aplicar essa fórmula, você precisa saber o valor do raio. Caso a equação não tenha te dado o raio, né? Caso seja uma equação geral, a equação geral não dá o raio. Você vai aplicar essa formulazinha aqui para depois aplicar na fórmula da distância. Então, é isso que nós vamos fazer. Eu peguei ainda o mesmo exemplo, tá? O exemplo do início do vídeo, com a mesma reta e a mesma circunferência, ok? Então, a princípio, o que nós vamos fazer para conseguir o raio? Nós precisamos do x central e do y central e precisamos do termo d, que é esse termo independente aqui, que no caso é o menos 22, tá? Eu já ensinei vocês a calcularem o ponto central, vou botar aqui em cima. 2 dividido por 2 é 1, então menos 1. Menos 6 dividido por 2 é menos 3, então 3 positivo. Tá aqui o meu ponto central. Então, essas coordenadas serão substituídas aqui, ó. Eu vou ter raiz de menos 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 22, né? Que é o menos da fórmula e o menos, aqui é menos 22, me desculpa, e o menos 22 do próprio número, tá bom? Aí agora a gente vai resolver e achar o valor do raio. Menos 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9. 1 mais 9 dá 10. 10 mais 22 dá raiz de 32. Se nós fatorarmos esse raiz de 32, nós vamos ter 4 raiz de 2. Então, esse é o valor do nosso raio, ok? Agora, nós vamos comparar com a distância. Nós vamos efetuar a fórmula da distância e nós vamos comparar os resultados. Se os resultados forem iguais, é porque essa reta é uma reta tangente. Lembra que eu falei no início do vídeo? Se o resultado for maior que o raio, é uma reta externa. Se o resultado for menor que o raio, é uma reta secante. A gente já fez esse exemplo aqui de uma outra forma no início do vídeo e nós verificamos que a reta é uma reta tangente. Só que agora nós vamos fazer de uma outra forma para comprovar de uma outra maneira que realmente essa reta é tangente, tá bom? Então, se os dois resultados forem iguais, é tangente. Se o resultado da distância for maior, externo. Se o resultado da distância for menor que esse, secante, tá bom? Então, a gente vai aplicar a fórmula aqui. Então, continuando, agora nós vamos comparar os resultados com a fórmula da distância. Eu só mudei o y aqui, gente, que eu tinha botado o x, né, na correria. E aqui o D, que na verdade é o C, também tinha colocado o D na correria, tá? Quando a gente fala da distância do centro até a reta, esses valores, é claro, são ligados à reta, tá bom? Aqui, todos os valores, como eu estava falando de raio, todos os valores são ligados ao centro, porque o centro pertence à circunferência. Agora, quando eu falo de distância do centro até a reta, esses valores aqui são do centro e da reta, tá bom? Do centro e da reta. Então, vamos lá. Quem é o meu AXC? É o X aqui do centro, então, menos 1. Quem é o meu Y? É o meu Y aqui do centro, então, 3, ok? Quem é o meu C? É esse termo independente aqui, ó, gente, que pertence à minha reta. Então, aqui será mais 6, tudo em módulo.
Aqui embaixo eu tenho a ao quadrado mais b ao quadrado, então eu não estou falando do centro, porque aqui no ponto central eu tenho x e y. Se eu falo do a ao quadrado mais b ao quadrado, eu estou falando dos coeficientes da reta. Quem é o coeficiente de x? 1. Quem é o coeficiente de y? 1 também. Ok? Agora nós vamos resolver. Menos 1 mais 3 mais 6 vai dar aqui, ó, módulo de 8, ok? E aqui embaixo, 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado vai dar raiz de 2. Gente, vou apagar aqui essa questão do raio, tá? Depois a gente coloca novamente. Aqui embaixo deu raiz de 2. Ok. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar fazendo uma racionalização. Repito 8 e multiplico por baixo. Lembra como é racionalizar? Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo denominador. Lembra disso? Aqui eu vou ter 2 ao quadrado, né? Porque eu vou multiplicar ele por ele mesmo. E aqui em cima também vou multiplicar por raiz de 2, tá aqui. E aí eu vou ter 8 raiz de 2 sobre, esse cara elimina esse, sobre 2. Simplificando aqui, ó, 8 dividido por 2, eu tenho 4 raiz de 2. Pronto. Cheguei na distância. A distância do ponto central até a reta é 4 raiz de 2. Lembra que quando eu calculei aqui o raio, deu 4 raiz de 2 também? Então, a gente comprova assim que o raio é do mesmo tamanho que a distância. Então, essa reta só pode ser uma reta tangente, porque a distância e o raio são iguais, ok? Espero que você tenha entendido. Nós estamos finalizando o vídeo aqui. Qualquer dúvida é só me chamar e não esquece de curtir o vídeo e compartilhar. Tchau!